O Buda frequentemente compara a mente à água corrente. E ela flui por causa do desejo. Todas as nossas impurezas e todas as nossas emoções são como água em movimento. E precisamos conter esse fluxo se quisermos compreendê-las e obter algum controle sobre elas. Como disse o Buda, é através da atenção plena que elas são contidas. É como uma represa construída sobre o rio. A água para por um tempo e fica imóvel. Mas isso não significa que ela não tenha o potencial de fluir. Ela pode fluir se houver uma rachadura na represa. E é por isso que precisamos de discernimento. E, para que o discernimento funcione, a mente precisa ficar muito calma. Há outra analogia em que o Buda fala sobre os diferentes obstáculos, Nemnyu Tuvarana, que surgem quando tentamos usar a atenção plena para levar a mente à concentração. O desejo sensual é como o corante colocado na água. A má vontade é como ferver a água. A preguiça e o torpor são como o lodo e as algas que crescem na água. A inquietação e a ansiedade são como o vento soprando sobre a água. E a dúvida é como colocar a água em um lugar escuro. Em nenhum desses casos se pode ver claramente o próprio reflexo na água. Estamos tentando eliminar esses obstáculos para que a água possa ficar imóvel novamente. Agora, algumas pessoas observaram que essa imagem sugere que os problemas vêm de fora. O vento vem de fora. O calor que ferve a água vem de fora. É por isso que, quando se pratica a meditação, queremos fechar os olhos, ir para um lugar isolado. Mas isso ainda não significa que o potencial para a água continuar fluindo não esteja lá. Ele está. As coisas podem surgir de dentro da mente. Na verdade, esses são os verdadeiros problemas. Se eles não fossem o problema, bastaria vir a um lugar como este, sentar-se sob uma árvore, e a mente ficaria perfeitamente calma. Nada para incomodar além do som do vento nas folhas, ou dos insetos e animais nas folhas do chão do pomar. Mas podemos sentar aqui, sob as árvores. Tudo pode estar perfeitamente quieto, sem perturbações externas. E ainda assim, a mente cria problemas para si mesma. Como disse o Buda, as coisas surgem dentro da mente que podem destruí-la. Ele as compara ao bambu e ao junco. Eu nunca vi um bambu dar frutos, mas aparentemente, quando o bambu dá frutos, é o fim do bambu. O mesmo ocorre com os juncos. Quando eles produzem frutos, morrem. Assim também com a cobiça, a aversão e a ilusão. Elas podem surgir na mente e destruir a sua bondade, mesmo que nada de fora esteja a perturbá-lo. Portanto, é preciso observar essas tendências dentro da própria mente. Isso significa que uma vez que tenhamos feito o esforço para acalmar a mente, o trabalho não termina por aí. Aqui novamente, ouvem-se algumas interpretações equivocadas. A ideia de que, uma vez que os obstáculos desapareceram e a mente está clara e calma, o trabalho acabou. Que é isso o que viemos buscar. Que essa seria a natureza inata da mente. Mas o Buda nunca fala sobre uma natureza inata da mente. Ele fala, sim, sobre o quão mutável a mente é. E mesmo a água límpida,
ainda tem o potencial de fluir e levá-lo a lugares ruins se você não tiver cuidado. É aí que entra o discernimento, para ver o que causa o fluxo desde o início. E é aí que você precisa cultivar 5 qualidades. Aquilo que o Buda chama de os 5 fatores do esforço. A primeira é a convicção no despertar do Buda. A certeza de que ele conseguiu purificar a mente por meio do próprio esforço. E que isso exigiu muito trabalho. É fácil focar nos extremos aos quais ele chegou e dizer: bem, ele se esforçou demais, pressionou-se demais. O que é verdade? Mas então surge a pergunta: quanto esforço é o suficiente? Como ele mesmo disse para algumas pessoas, o suficiente será um caminho suave e agradável. Para outras, um caminho mais árduo. Quanto mais fortes forem as impurezas e turbulências mentais, mais esforço será necessário. Mas você pode se inspirar no exemplo do Buda. Como o venerável Ananda disse, reconheça que outras pessoas alcançaram o despertar. Você ainda não chegou lá, mas pode dizer a si mesmo: se elas conseguiram, por que eu não conseguiria? Isso é convicção. A segunda qualidade é ter uma saúde basicamente boa, porque o caminho requer uma certa força física. Lembre-se de que o próprio Buda, depois de suas austeridades, quando percebeu que precisava colocar a mente na concentração correta, também percebeu que o corpo estava fraco demais para isso. Portanto, cuidar da saúde faz parte da prática. Isso não significa que a prática seja impossível para os doentes, apenas que há uma dificuldade adicional. A terceira qualidade é a honestidade. Como diz o Buda, não ser enganoso nem hipócrita. Tudo o que surge na meditação, você deve relatar ao seu professor, para que ele possa ajudar. Essa honestidade, é claro, também se aplica a si mesmo. Há muitas pessoas que chegam aqui com grandes ideias sobre o que podem alcançar e acabam fracassando. É preciso disposição para ver claramente o que está realmente acontecendo na mente, reconhecer forças e fraquezas. Se houver qualquer tendência de se enganar a si mesmo, isso será um grande obstáculo. Portanto, você precisa ser muito claro. Quando uma impureza surge, admita: sim, isto é uma impureza. Quando você tem um pouco de concentração, nutra. Não a descarte dizendo: bem, isso não é bom o suficiente. Quero algo maior e mais dramático. Aceite as pequenas coisas conforme elas surgem e cuide delas. É assim que elas crescem. As sequoias gigantes nascem de sementes minúsculas. E não é verdade que toda semente que cai de uma sequoia cresce em outra sequoia. Muitas morrem, mas algumas sobrevivem se encontrarem as condições certas. Portanto, você deve criar as Jaitas Turjas, condições adequadas para a sua concentração. As condições certas para manter a mente estável e tranquila. Isso requer, é claro, que você seja honesto consigo mesmo, tanto quando as coisas vão bem, quanto quando não vão. A próxima qualidade se baseia nessa, que é a persistência.
você deve continuar trabalhando para desenvolver qualidades hábeis e abandonar as não hábeis. Não fuja de seus deveres. Não tire folga dizendo: bem, eu estava praticando por um tempo, mas está difícil, então preciso descansar. Quando você apenas descansa, está criando mais problemas para si mesmo. Porque descansar desse tipo de atividade, a atividade de vigiar a mente e reconhecer que nem tudo que surge nela é digno de confiança, só enfraquece o seu esforço. Como eu disse antes, as coisas que destroem a mente vêm de dentro, como o fruto do bambu. Não é porque a mente está calma que você pode confiar em tudo o que aparece nela. Muitas pessoas já tiveram visões estranhas, percepções estranhas. Há até uma lista nos comentários chamada As Corrupções da Visão, que descreve fenômenos que surgem na mente silenciosa e a convencem de que alcançou alguma realização, algum entendimento especial. A pessoa se apega a isso sem realmente refletir, sem notar as impurezas que surgem em torno dessa suposta realização. Por isso, é preciso ter cuidado com o que aparece na mente. Só porque um pensamento se apresenta com o rótulo de seu pensamento, dizendo é isso que você pensa, não significa que você deva acreditar nesse rótulo. Existem pensamentos que passam pela mente tantas vezes que se tornam familiares, e você acaba achando: claro, esses são meus pensamentos, essas são minhas opiniões. Mas isso apenas indica que eles estão rondando há muito tempo. E pessoas ou pensamentos que ficam por perto há muito tempo não são necessariamente aqueles que você deve tomar como amigos. O quinto fator do esforço é a própria sabedoria, discernimento. O Buda chama isso de discernimento penetrante sobre o surgimento e o desaparecimento. Agora, isso não significa simplesmente ver as coisas vindo e indo e deixar por isso mesmo. Quando o Buda usa a palavra penetrante, ele quer dizer que você vê que certas coisas que surgem devem ser mantidas, encorajadas, e outras devem ser empurradas para desaparecer mais rápido do que desapareceriam naturalmente. Em outras palavras, você não é apenas um observador passivo das coisas, você faz julgamentos. Afinal, você quer o tipo de conhecimento que leva ao fim correto do sofrimento. E isso não vem simplesmente observando as coisas passivamente. Para entender, é preciso envolver-se no processo causal, como qualquer cientista fazendo um experimento. Você muda isto e observa o que acontece, muda aquilo e observa novamente. Você participa ativamente. Esse é o tipo de inteligência necessária no caminho. Há uma tendência em dizer: não devemos tentar entender demais, não queremos nos perder em especulação intelectual. Mas entender as coisas e especular intelectualmente são coisas bem diferentes. Entender as coisas significa investigar. Por que essas tendências surgem na mente? Os textos oferecem algumas pistas. Há um tipo de discernimento que vem da escuta e do estudo. Afinal, se não tivéssemos os ensinamentos do Buda para ler e refletir,
onde estaríamos? Mas a questão é: como aplicar esses ensinamentos ao que está acontecendo em nossa mente agora? É esse o tipo de inteligência de que precisamos. E isso exige compreender o funcionamento da mente. Entender como pensamentos não hábeis se insinuam em nossas afeições, ou como podemos pegar um estado mental bom e simplesmente jogá-lo fora. É isso que precisamos descobrir. É aí que o discernimento se torna útil, porque, ao compreender isso, começamos a perceber de onde vêm os fluxos e correntes que mantêm a mente em constante movimento. Só quando cortamos esse fluxo é que a mente pode realmente ficar imóvel. É claro que é aqui que as analogias começam a falhar. Se você encontra um estado mental que não é afetado por nada, nem interna nem externamente, essa é a consciência verdadeiramente segura. Não existe água assim. A água está sempre sendo influenciada por algo ao seu redor. Portanto, o objetivo é ir além de ser como a água, o que exige esforço. Para algumas pessoas, é um esforço maior do que para outras. Como o Buda disse, para alguns o caminho é lento e agradável. Para outros, rápido e agradável. Para alguns, é lento e doloroso. Para outros, rápido e doloroso. E não podemos escolher de antemão qual desses caminhos queremos. Temos que lidar com as impurezas que já temos. Em alguns casos, como disse o Buda, se houver um prazer que esteja de acordo com o Dhamma, você não precisa se negar a esse prazer. Não estamos aqui para negar o prazer por princípio. Mas, se você perceber que se envolver em um certo tipo de prazer leva a estados mentais não hábeis, então precisa aprender a praticar com a dor. É assim que as coisas são. Isso faz parte de ser honesto consigo mesmo. E as recompensas da honestidade são realmente boas. Dizem que a honestidade é sua própria recompensa. Mas, na verdade, há recompensas ainda maiores. Se você for completamente honesto consigo mesmo, poderá limpar completamente os problemas da mente. Portanto, não estamos aqui apenas para retornar à natureza inata da mente. Como Ajahn Lee dizia, a mente em si não é boa nem má, mas sabe o que é bom e o que é mal, e pode fazer o bem ou o mal. Assim, nosso objetivo é aprender a reunir esses fatores do esforço e usá-los para sustentar o discernimento. E, se você observar bem, entre os 5, convicção, boa saúde, honestidade, persistência e o próprio discernimento, 4 deles são, na verdade, aspectos do discernimento. Isso se conecta com o fato de que, na prática da atenção plena, a diligência, ardor, é o fator de discernimento. O discernimento exige energia, dedicação, disciplina e honestidade, todas qualidades nobres. É por isso que o caminho não é apenas um conjunto de técnicas ou ideias. Ele tem um aspecto moral também. É um treinamento completo do coração e da mente para que ambos deixem de produzir sofrimento e passem a produzir apenas o que é bom.